Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 7 de Tsukito Laika. Eu sou o Tandra e mandaram a vampira pro espaço. Eu sou o Igor e a vampira voltou do espaço. O espaço em 1044p. Não, a Terra em 1044p. Ah, não, é verdade. O espaço... É que o espaço nem renderizou, né, cara? Porque o draw distance não chegou. Mas eles respeitam isso. Eles respeitam, porque é o seguinte, é diferente o nosso olho de uma câmera. Uma câmera, ela não vai captar as estrelas porque elas estão num ponto de foco diferente, onde o nosso olho consegue capturar, e uma câmera que não esteja configurada para tal, ela não vai chegar até a luz, porque ela não vai chegar a bater na luz, né, o obturador dela, e ela não vai captar a luz da estrela. Então faz sentido ser sem estrela. É fantástico. Exatamente, né? Porque é aquela coisa. Se ele for colocar as estrelas, querendo ou não, vai ficar mais complicado de entender e ter noção. Então é mais fácil você olhar pro planeta e você saber onde ela tá passando, por cima de onde ela tá passando. Inclusive, interessante a maneira como isso foi abordado, porque em muitos momentos não tem nuvens, né? Então a gente vê aí todo o efeito do aquecimento global, em lugares que absolutamente não tem nuvens. Então você vê da perspectiva que foi fomentada ali, esse tipo de detalhamento, que é também para fazer um tipo de crítica que é muito pertinente desde essa época para até os tempos atuais. Não satisfeito, a gente teve outro agregamento crítico dentro da perspectiva, que foi a iluminação. Você pode ver que alguns países estão completamente apagados, também para transparecer a ideia de que, pô, em alguns lugares tem muita iluminação, ou seja, é mais desenvolvido o quesito da urbanização, em outros lugares não tem luz. Então você vê essa crítica que é fomentada pelo primeiro plano na forma como constrói a cena. E justamente utilizar o planeta de maneira desfocada, não na sua qualidade máxima de concepção e de construção visual, também é para fomentar essa perspectiva e trazer esse tom crítico na forma como é colocado. Porque, querendo ou não, todo mundo passa por esse processo. E é interessante que quando aparece o Japão, parece completamente iluminado também, ressaltando o quanto é a conexão, o RSS Japão dentro da construção de Tsukito Laika e como isso é relevante desde o que a gente já comentou da própria estrutura escolar dentro do exército, que é muito importante, então até é interessante referenciar esse tipo de detalhe para mostrar, ó, o Japão é desenvolvido e é tudo iluminado. Olha que interessante. Então esse tipo de detalhe é muito importante, vamos dizer assim, é um grande trabalho de storyboard para pegar esses detalhes, realçar em primeiro plano, estruturar esse primeiro plano, enquanto você está tendo uma viagem pelo espaço sideral com uma vampira cosmonauta. Então só o contexto é tão abstrato que esse tipo de detalhe ele te traz para a realidade também para te deixar preso na obra, para aquele senso de verossimilhança que é muito importante. Então quando você olha esses detalhes na construção, faz com que seja realmente assim fora do comum a forma como o Tsukito Laika estrutura isso em primeiro plano. Inclusive já referenciando uma obra fantástica em trabalhar isso, e que foi uma falha gigantesca de Tsukito Laika, que é que eles não fizeram o que fez o de No Zero. Infelizmente eu não vi vento no espaço aqui. Então, obviamente, a gente tá vendo uma obra que não consegue atender o que a gente espera em questão de verossimilhança e qualidade. Então, quando a gente vê uma concepção do espaço, de você ter um objeto que está voando no espaço e você não tem vento no espaço, como que o objeto se locomove? Então, esse tipo de nível de detalhamento que a gente viu de No Zero faltou aqui. E esse detalhamento que dá esse senso de verossimilhança e faz com que seja mais funcional, porque querendo ou não, uma suspensão de descrença é muito alta quando você vê uma vampira voando no espaço e eles falando isso de 5 minutos. Então é importante você ter esse tipo de detalhamento para realçar a experiência e falar, pô, que interessante a forma como isso está sendo fomentado e como está sendo construído. E esse tipo de detalhe realmente faltou. Mas esse vento, ele não foi mostrado, mas ele estava ali, porque ela rotacionou a Terra inteira. Então, ela viajou por tantas horas ali em cima e ela cobriu todo o globo. Então, pelo que eu imagino, seja o vento. Eles não mostraram porque você não consegue capturar o vento. Você não vê o vento. O vento é invisível. É como sentimentos. É como o sentimento dela está ali, entendeu? Então, ele refletir o vento invisível com sentimentos que são invisíveis é uma ótica de Tsukito Laika representar esse recurso, esse fenômeno natural, né? Porque não dá pra ver. Assim como as estrelas também tem toda uma explicação ali.
Existiram satélites que foram enviados antes, satélites com câmeras que não conseguem focar nas estrelas, focam apenas na Terra, então respeitando a iluminação. Então acho que o vento tava ali, cara. Sei lá, minha interpretação da cena. Até porque Tsuki Laika, ele dá uma série de interpretações, então pode ser que eu tenha pego alguma coisa com isso. Mas aí soa um tanto incoerente quando você olha pra construção de cena, né? Pela maneira como foi se locomovendo. E principalmente pelos objetos dentro da nave não serem responsivos com relação a esse vento. Então, eu acho interessante exemplificar a construção de primeiro plano desse vento, como é feito em Odino Zero, justamente para esses aspectos, para fazer com que seja realçado esse tipo de detalhamento. E, inclusive, muito interessante a abordagem que eles colocaram aqui, porque, querendo ou não, toda essa viagem que é feita ali dentro, onde ela dá a volta na Terra, nada mais é que uma referência direta a Pica-Pau da Volta ao Mundo. Então eu gosto desse tipo de referenciação justamente numa obra que é majoritariamente russa, dentro da premissa que é estabelecida, mas referencia a todo momento elementos, ou no caso aqui um longa-metragem, que é característico do Ocidente, que foi originado do Ocidente. Então eu gosto desses pontos, porque são elementos que têm muito valor quando você olha para o primeiro plano, e esse tipo de referência também tem muito valor, porque assim como ela é caçada e ela é utilizada de maneira a bel prazer com relação ao exército, a gente lembra que o Piu Piu também era caçado pelo Frajola. Então a gente tem esse tipo de conexão que também é interessante estabelecer. Então tem muito valor a forma como é fomentado e é caracterizado esse primeiro plano. Então esse tipo de detalhe que a gente precisa realçar, porque aquela coisa foi bastante tempo investido nisso, só que esse tempo tem valor. Porque além desse próprio contexto, a gente também tem o próprio contexto do Enem, que é estabelecido ali, que fomenta a ideia de, pô, você vai lá, escreve no Enem e escreve uma receita de bolo e você recebe nota 0. E essa incoerência é fomentada em Tsuki Laika, onde literalmente uma das profissões em que a pessoa precisa mais estudar, o profissional precisa mais estudar, é com relação aos astronautas. Aqui, em um nível superior aos astronautas, que são os cosmonautas. Então, você precisa elucidar esse tipo de coisa para que quando forem corrigir a prova do Enem, que inclusive daqui a semana que vem, se eu não me engano, a prova do Enem, então, você precisa elucidar esse ponto com prazo. Então, aqui a gente já elucida como uma semana antes. Então, ele já elucida esse ponto e fala, pô, você vai descaracterizar a redação do aluno porque ele escreveu uma receita, sendo que a vampira cosmonauta foi enviada para o espaço para ler uma receita? Não. Incongruente. Não faz sentido. E aqui eles apontam isso e falam, não, isso daí é de fato incongruente e a gente precisa se atentar a esse tipo de aspecto. Então, mais uma crítica muito bem embasada e concatenada também com o próprio roteiro. Porque não é aquela coisa, a crítica foi jogada. Não. Tem a conexão de ser um alimento característico de onde eles estão. As duas referências que eles fazem, uma conectando o protagonista com a RNA. Então é esse tipo de elemento que é fantástico, que Tsuki Laika trabalha tão bem, e é aquela coisa, você quer trabalhar crítica, quer trabalhar esses pontos e apontar o dedo na ferida, vai em frente, mas mantenha a coerência do roteiro. Uhum. Tanto que esse jogo, esse minding game que eles fizeram quanto à receita é fantástico, cara. Porque além de fomentar a liberdade de expressão de você estar escrevendo numa prova e contrastando a esse ponto de espionagem, de alguém conseguir chegar até você entender as mensagens subliminares, é interessante, porque se você não exerce a sua liberdade de expressão numa redação onde você literalmente pode escrever o que o seu coração quer, aqui eles mostraram que você pode criar uma receita como uma forma subliminar de fazer o seu texto subverter o próprio subtexto. Porque, vamos lá, aqui eles deram duas receitas, uma inclusive foi ela que criou, ela que fez algo além da missão, e ela foi condecorada a isso, porque ela foi muito além, o cérebro dela, né, os modos operantes dela foi muito além do que ela foi do que ela foi instruída para fazer, trazendo aí até uma bebida alcoólica, instruindo obviamente para as crianças menores de 18 que não pode beber, então tá aí fazendo um bom serviço social a isso, e mostrando que essas duas comidas que são referenciadas à União Soviética, elas podem driblar
o óbvio de quem interceptar essa mensagem. Porque ela está sendo mandada para o espaço. E aí ela vai para o espaço, fala sobre essas duas receitas, fala sobre o sentimento dela de estar ali. E será que os inimigos da União Soviética, pegando essa mensagem, vão saber se realmente é da União Soviética? Seria muito óbvio. Nossa, duas receitas que não é McDonald's, que não é miojo, que não é burrito, é uma bebida soviética e uma comida soviética. Porra, é muito... Cara, não pode ser da União Soviética. Eles não seriam burros a isso. Então eles fomentam um minding game com os inimigos para mostrar que de fato eles são muito mais inteligentes, e fazer o óbvio é muito mais seguro e é muito mais big brain do que você fazer algo que possa ser uma mensagem muito mais complexa, subliminar, que possam dar muitas arestas para o seu inimigo saber o que é e aonde está acontecendo, e que você está um passo à frente dele. Então, mostrar que você está frágil, que é óbvio, pode enganar o seu inimigo, e fizeram um excelente exercício aqui para mostrar como eles estão muito à frente dos seus inimigos. Olha, parabéns. Inclusive, é um ponto muito importante, porque, querendo ou não, é um elemento que a gente entende um conceito de psicologia reversa, né? Então, utilizar isso como elemento de roteiro em primeiro plano faz total sentido. E a forma como é utilizado é aquela coisa, pô, quem que vai ser culpado de tudo? Ou vai ser o Reino Unido, ou vai ser a Rússia. Tudo, porque eles são os culpados de tudo. Então, se o Reino Unido tá vendo uma mensagem que traz uma receita em russo, logo não são os russos, porque é alguém querendo culpar eles. Então olha o raciocínio como ele funciona muito bem. E outro ponto, não é como se a informação tivesse sido criptografada. Então, é aquela coisa, tá tão fácil que não pode ser eles. Ou seja, novamente, psicologia reversa. Esse é um ponto muito importante, porque a gente vê obras que trabalham esse tipo de ideia, principalmente na questão da comunicação e pegar e absorver informação, em um contexto de guerra, que não consegue fazer esse tipo de trabalho. Um exemplo propriamente disso é o próprio Zankion Terror, onde, diante da comunicação, tem alguns personagens que eles utilizam a cifra de César para conseguir transparecer essas informações de maneira que soasse oculta e que diversas pessoas, que não ficasse conhecimento público, não virasse conhecimento público. Então, para que você vai fazer todo esse trabalho de criptografar a informação se você simplesmente pode expressar a informação na sua língua, sem esse tipo de detalhamento, que vai soar tão simplório que ninguém vai investigar isso. Vai falar, não, isso aqui é superficial, não, isso aqui é muito simples, isso aqui é muito bobo. Ninguém faria isso, ninguém cometeria tamanha estupidez. Olha o nível de racionalização e à frente do tempo eles estavam. Enquanto a gente tinha na Segunda Guerra uma batalha para descriptografar as informações e pegar, a gente vê a Irene à frente do tempo ao ponto de não precisar criptografar as informações, porque ninguém vai levar a sério as informações que estão ali. Olha que nível de conhecimento à frente do tempo, que poderia e teria o poder de mudar uma guerra. Mas como na Segunda Guerra todo mundo era muito ignorante, ele faltava uma dádiva de conhecimento, né? Que transpareceu-se aqui muito por base da URSS, a gente não teve esse tipo de situação, a gente não teve esse tipo de resolução para essa situação. Então virou uma guerra de tentativa de descriptografar informações. Quando, na verdade, a solução era muito simples, era simplesmente deixar de criptografar as informações. Então é incrível como consegue ser bem trabalhado esse tipo de quesito dentro do Tsukuto Laika. Uhum. Com certeza. Inclusive, a própria tensão antes do lançamento, né? Cara, a trilha orquestrada crescendo junto com um número de informações ali que você tinha, tanto de texto quanto visuais, daquele excelente modelo de foguete, mostrando a tecnologia rústica da época que eles tinham, mas eles dominavam com perfeição dos seus monitores, das suas câmeras, todos os operadores sabendo exatamente quando fazer, até o fato deles não fazerem contagem, mostrando o domínio completo do capitão da situação, cria um mix incrível, cara, onde tem a crescência das informações sendo passadas, uma crescente no uso da trilha sonora, de uma orquestra,
com muitos instrumentos, fomentando a quantidade exorbitante de informações que a gente tinha, tanto em texto, quanto em tela, quanto sonora, e ele casando tudo isso num conjunto para criar toda essa crescência de informações mostrando que eles estão no domínio da situação, e quando perde seu sinal e ela começa a cada vez subir mais, o silêncio começa a pairar, questionamentos começam a ser feitos em primeiro plano, personagens chorando, personagens assim extremamente inquietos sobre tudo isso, Levi pegando o microfone, criando o controle da situação, porque obviamente o Levi é um baita de um protagonista, e aí ele vai tomando as rédeas dessa situação, porque ele mostra que ele é muito mais competente do que o capitão dele, né? E até depois de ser livrado, obviamente, por todas as suas habilidades e sua competência dentro do exército, de algo que ele não fez no episódio passado, né? Ele mostrando que ele é muito superior a uma situação de atentado, que inclusive tentaram matar a vampira antes do lançamento, muito importante salientar isso. E aí ele mostra que ele é extremamente competente tomando as rédeas da situação, e depois que ele fala, a vampira acorda e aí a missão segue em cima disso. Então, de novo, o nosso protagonista mostrando que ele tem o poder e o dom da situação dele resolver esses problemas e até trazer essa ótica para a obra, para mostrar o quão incrível ele é e o como ele, mandando as suas orações, né, seus pensamentos, a sua energia, transcendeu a própria tecnologia da situação. Isso daí é uma conexão sentimental de outro mundo, que entrou em órbita, que saiu da Terra, é uma coisa bonita. Inclusive, até referenciando a pedra que ele ficou, trazendo essa conexão, trazendo a transcendência do sentimento sobre a tecnologia. É uma questão, assim, temática incrível, cara, incrível mesmo. Inclusive é um tipo de recurso que a gente vê sendo utilizado de maneira supérflua em bastante filmes, principalmente filmes norte-americanos. E eu acho interessante esse tipo de abordagem, porque querendo ou não, aqui a gente fomenta o contraste dentro de Tsukito Laika. Em muitos momentos a gente vê o trabalho de realçar a sociedade da URSS naquele período, em contraste com elementos da sociedade japonesa, em contraste também com elementos da sociedade ocidental muito caracterizado em cima do Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, você ter mais esse elemento, mas agora na construção de cena, também é fantástico. Porque é aquela coisa, a forma como foi estruturado e apresentado os processos foi o que eu tinha comentado durante o episódio. Isso daqui foi para causar inveja à NASA. A NASA viu essa segmentação, essa construção, e falou, pô, os nossos processos estão completamente errados, estão completamente equivocados. A maneira como a gente está se portando dentro dessa situação, os processos, até a maneira como é distribuído o pessoal, os profissionais ali dentro da sala tá errado. Então é interessante porque é uma construção tão verossímil que é aquela coisa, tem um impacto não só na questão de como mídia audiovisual de entretenimento, mas também é rica de conhecimento, ao ponto de alguém da NASA olhar para essa construção de cena e falar, pô, a gente tem que refazer os processos que a gente tá fazendo na NASA, porque eles são incongruentes e não estão seguindo a estrutura ideal e correta que é apresentado em Tsukito Laika. E isso, no âmbito verídico, real. Você ainda tem um contraste apresentado pela própria ideia da mídia. Então, quando é apresentado e contextualizado isso, em contraste com outras obras que também têm esse tipo de situação, como o próprio filme Armageddon, a gente vê o como esses filmes estão atrás de Tsukito Laika nessa forma de construir tensão, na forma de estruturar personagens de primeiro plano, a riqueza dos diálogos que são colocados ali, o contexto em que esses personagens são apresentados ali, o valor que esses personagens têm em primeiro plano. Então, quando a gente junta todos esses elementos e coloca em xeque e compara com obras como Armageddon, a gente vê que esses filmes majoritariamente longa-metragem, estão completamente atrás e não dá nem para comparar com o Tsukito Laika. Você pegando... um dia eu vi, um tempo atrás, um documentário sobre a SpaceX, por exemplo, e cara, você pega a construção dos materiais que eles utilizam nessa época, já dá um baile. Eles mostrando que a tecnologia rústica é muito mais eficiente que a tecnologia atual, cara. Eles, inclusive, no ato do lançamento, eles mandam uma série de câmeras e drones e câmeras que eles conseguem capitalizar, né? Eles conseguem enquadrar todos os ângulos da nave,
da Irinia, que tá ali também. É um jogo de câmera que, inclusive, os próprios painéis eles começam a mostrar. Tem uma série de câmeras ali que criam até redundância pra, de fato, você não perder nenhuma captura. E aí você tem as cenas, as câmeras que vão subindo junto com a nave, mostrando que eles têm uma tecnologia muito superior pra fazer as filmagens do que a própria nave. A nave ali, inclusive, vendo com o contexto do roteiro, eles tinham que... muitos queriam que desse errado. Então eles já tinham tecnologia suficiente para fazer tudo isso, eles têm propulsores, eles têm todo um aparato tecnológico para fazer o lançamento de foguetes e mísseis e coisas do tipo, só que tinham pessoas maldosas que queriam destruir esse projeto por causa que queriam matar a vampira. Então é uma coisa assim que é sutil, mas mostra uma evolução tecnológica muito maior. Coisa que, por exemplo, a gente não tem muito desse contexto porque a gente vê muitos filmes norte-americanos. Aqui não, a gente tá vendo da UCSR. Então é um outro aspecto, outra dinâmica da construção dessa verdade que nos ocultam, né? E Tsukito Laika tá aí pra mostrar uma outra verdade atrás do que a gente entendia como verdade. É um agregador histórico o que eles estão fazendo aqui. Em vários sentidos, né? Porque você tem desde da premissa como é estabelecida, né? A própria ideia da Laika dentro do que foi colocado aqui, quando você compara, faz o paralelo com o mundo real, era um cachorro. Uhum. Pô, mandaram uma cachorra pro espaço? Não, isso daí é muito inverossímil. Isso dá certo, é mais inverossímil ainda. Então a gente vai mandar uma vampira, que é algo realmente muito mais verossímil, porque toda a questão física corporal dela é diferenciada, então é muito melhor que um ser humano. É aquela coisa, ela por ser uma vampira não encaixa em direitos humanos, porque não existe direito dos vampiros, só direitos humanos. Então ela também consegue se adequar nesse sentido para servir como um elemento do experimento muito melhor. Então ela tendo esse papel tem muito mais sentido e coerência. Então, quando você vai pegando esses pontos e vai conectando, você fala, pô, de fato, a forma como Nosferatu faz e constrói toda essa dinâmica e essa construção política e principalmente militar faz mais sentido do que aconteceu na realidade. E é importante a gente traçar esse paralelo, porque, querendo ou não, a obra quer trazer muitos elementos para criar essa verossemelhança, e é importante que traga esses elementos, só que corrigindo todo o senso de expressão e descrença que vem quando você vai trazer a realidade para dentro de uma obra de ficção. Então é interessante que a obra de ficção é mais real que a história real que eles se embasaram. Então é uma biografia mais real que a biografia. Isso eu acho fantástico, como o Tsukito Laika consegue fazer isso. E um cachorro não consegue recitar uma receita de culinária, né? Duas, inclusive. Uma comida e uma bebida para acompanhar. Ela foi além, né? Cachorro. O que é um cachorro perto de um vampiro? Pelo amor de Deus. Exatamente. E ainda mantendo a coerência, né? Porque dentro desse mundo a gente não tem Super Saiyajin para enviar. Então o que a gente tem que pode ser encaixado dentro desse elemento e que não vai cair nos direitos humanos, que é muito importante, a gente tem vampiros. Então a gente envia vampiro. Então faz todo sentido que seja feito dessa maneira. Nem o Greenpeace vai falar, porra, estão mandando cachorro, né? Inclusive, já fizeram experimentos de cachorro e deu errado. Ela foi superior. Exatamente. É importante também salientar o papel do Ibama nesse momento histórico de Guerra Fria, né? Então, o Ibama, que monitorou muito bem e também acionou as devidas autoridades para acabar com essa situação desumana com os animais, principalmente no caso dos cachorros. É importante essa interferência, porque como a gente viu, depois desse momento foram só vampiros enviados, ou no caso só vampira, porque a gente não precisa de mais, porque ela consegue, ela é fantástica e ela vai conseguir fazer tudo sozinha, a gente não precisa de mais de um vampiro ou mais de uma vampira. Ela é mais do que suficiente. Pois é, tanto que os antagonistas ocultos que estão tentando ir contra ela e fazendo uma série de conflitos e criando uma série de dificultadores para a história, estão ali. Estão tentando... Eles acabaram com os experimentos dos cachorros, acabaram com a raça dos vampiros. Tem muitos inimigos ocultos aqui e a gente tá no episódio 7. Ou seja, já foi o plot principal da história de mandar ela pro espaço. É mandar e voltar. E aí ela conseguiu surpreender a própria estrutura narrativa que era... que 30% disso dá certo, nem isso. Era um valor muito baixo e ela conseguiu sobreviver a tudo isso, ela conseguiu dar show nisso tudo. E agora a história, com mais 5, 6 episódios,
vai nos mostrar que ela tem multidisciplinaridades para criar outros conflitos, mostrar outros vilões ocultos dessa história, porque esse episódio nos mostrou, né, o próprio... aquela cadeira que roda lá, né, aquela centrífuga, tinha sido armada. Tem vilões aqui, destruíram a raça dos vampiros, não estão mandando mais cachorro, porque mandaram agora os vampiros, eles querem terminar os vampiros, então tem inimigos ocultos aqui, cara. Tem um grande vilão nessa história. Até, assim, pela própria estrutura que Tsukito Laika tá passando, ele tá lembrando bastante um outro anime excepcional dessa temporada, que tá sabendo criar vilões, criar antagonistas que estão, assim, intrinsecamente envolvidas com todo o plot da história, e plots secundários, inclusive, que é o Tetsuki. Então, você tá vendo aí que o Tsukito Laika tá conseguindo, assim, ser quase que parável, porque em âmbito de vilão, o Tetsuki tá bem à frente também, tá uma obra, assim, muito bem conduzida nesse sentido, mas o Tsukito Laika tá chegando muito próximo a isso, dizendo que existe muitos outros plots a serem explorados aqui, né? Agora, inclusive, criaram aí uma outra flag, o Levi está machucado, mas mesmo assim, a gente sabe que ele é muito poderoso, ele é um personagem que agora, inclusive, inserindo sangue de vampiro, ele mostrou uma resistência enorme com o frio. Ele foi resgatar ela com uma Super Cub militar, né? Olha só, que aí tem um pouco mais de equipamento pra neve, que ele conseguiu dirigir por um bom tempo ali. Ele só caiu porque ele se sentiu emocionado, vendo que ele estava próximo da sua amada. Acontece, né? Fatores humanos interferindo a situação. Mas ele foi com uma calça jeans, uma botinha, que não é nem uma bota, um coturno, só uma botinha mesmo. Uma roupa, uma camisa... como que era? Social, uma gravatinha e só uma jaquetinha, cara. Ele tá sobrevivendo ali a menos 25, uma nevasca, sem cachecol, sem nenhum protetor de nariz, de boca, mostrando que o sangue de vampiro nele já está correndo, já tá começando a criar resistências, mostrando que ele conseguiu sobreviver a essas temperaturas extremamente baixas e com um ferimento e tranquilo. Suave, debaixo, inclusive, de um toldo que tampou completamente a respiração desses dois. É um personagem que tá mostrando uma superação fabulosa, cara. E não é nem uma superação, né? Porque é o que é esperado dele, né? É esperado que ele seja dessa forma, que ele haja dessa maneira. Eu acho incrível como Tsukito Laika consegue humanizar os personagens, porque é aquela coisa, mesmo dentro de um envio de mandar uma vampira pra Lua, ou no caso aqui só pra fora da Terra, você vê esse aspecto de que, são seres humanos erram. Então, independente do processo, você vê que dentro desse processo que deveria ser perfeito, a gente ainda tem erros. Porque é intrínseco do ser humano, e eu acho interessante que ele aborde essa temática, que passe essa mensagem, porque é aquela coisa, independente do seu status social, independente do posto que você tá, erros acontecem. E principalmente para o protagonista, que ele é o elemento em primeiro plano que mais corresponde a essa ideia de personagem que erra, de personagem que tem receio, que tem dificuldade, que transparece isso pro espectador e também para aqueles que estão em volta. Então, quando você tem esse tipo de personagem, você vê ele errando em primeiro plano e cometendo um erro bobo como esse, de cair da moto, elucida melhor e transparece melhor o que ele é, um ser humano, porque é o próprio contraste de que, ele tá se tornando vampiro, tá, mas ele é humano ainda, ele erra. E eu acho esse tipo de aspecto interessante, eu acho muito importante fomentar essa temática, também dialogar esse tipo de mensagem, esse tipo de perspectiva é importante. E, inclusive, pra mim, eu acho fantástico quando eles abordam esse tipo de detalhe, porque é aquela coisa, os personagens aqui em primeiro plano, principalmente os seres humanos, eles erram muito. E isso até é levado em alguns momentos como incoerência de personagem, como algo incoerente. E de fato não é incoerente, porque dentro da perspectiva que eles colocam, é um detalhe que eles querem inserir para dar esse viés, para criar essa perspectiva de que pessoas também erram. E quando a gente contrasta isso com obras fantásticas como o Platinum End, onde a coerência do personagem é muito importante para a narrativa, para segmentar as decisões que vão vir adiante, esse tipo de elemento é muito importante. Então, coerência na ação coerência na narrativa, coerência
é algo importante. E assim como o Platinum-End, Tsukito Laika trabalha muito bem esse tipo de elemento e trabalha bem a forma como ele apresenta, principalmente questão de personagem. Uhum. Tanto que ele segue uma regrinha muito legal aqui, né? De, olha, quando um personagem erra, o mundo tem que responder da forma correta, tem que puni-lo, porque ele está errando e as ações daquele personagem não vão impactar o mundo. Só que ele consegue criar um novo conceito em cima disso que respalda a própria estrutura do que ele faz. Porque quando um personagem erra, o mundo é que está errado. Na verdade, ele está certo. Tipo, ele consegue subverter o erro que ele tem, mostrar que o mundo está errado e ele está certo. É muito difícil fazer isso, cara. Obras, sei lá... Recentemente, o próprio Mushoku tá fazendo, assim, um excelente trabalho em fazer isso. Que o personagem sempre está certo, o mundo que erra, e quando ele mostra que ele está errado e o mundo está errado, ele se torna correto e mostra que, na verdade, uma nova regra está sendo estabelecida ali, onde o mundo é menor do que o personagem, porque o personagem ele representa a narrativa. Isso é fantástico, isso daí molda, inclusive, toda a moral da história. O Mushoku faz isso de uma forma excepcional. E aqui em Tsukito Laika eles também fazem isso, só que eles fazem de uma forma mais sutil, uma conversa muito mais sobre os processos que estão acontecendo ali, como, por exemplo, facilitando a própria explicação do Levi entrar nesse plano de novo, dizendo que, olha, eles fizeram isso daqui, você não está... você está limpo quanto a tudo que aconteceu, porque o mundo está errado, você está certo. Você é um personagem de respaldo, suas ações foram importantes, e tudo que você foi mostrando para o mundo, sendo superior às próprias normas que estavam erradas, você foi condecorado com isso, você foi bonificado por conta disso. Porra, maravilhoso, cara, maravilhoso. E só para complementar esse tipo de aspecto, são valores... tanto em questão de mensagem quanto em questão da estrutura narrativa que são importantes trabalhar. Uhum. E eu fico feliz de ver referenciado aqui um grupo de pagode que eu gosto tanto, que é o Grupo Revelação, referenciado em texto a música Velocidade da Luz, que fala que todo mundo erra sempre. E eu acho interessante denotar o sempre, porque é esse tipo de referência que segmenta e dá valor para todo esse senso de humanidade. Então, eu acho muito interessante também trazer esse tipo de perspectiva, trazer esse tipo de fomento, porque é aquela coisa, dentro da globalização trabalhada em Nosferatu, faltam elementos latinos dentro da forma como ele globaliza a sua narrativa. E se utilizar de um elemento musical, de uma música que compõe tão bem, de uma obra que segmenta tão bem a perspectiva nossa aqui, na América do Sul, como o Grupo Revelação, essa música em específico que estourou, eu acho interessante também abordar esse tipo de perspectiva, porque é aquela coisa, além da referência, também tem uma mensagem intrínseca que é muito bem trabalhada, e eu gosto como eles trabalham com tanto esmero para fazer com que o sempre seja presente. Uhum. Inclusive, eles até extrapolam até usando a própria música como uma crítica. O que estava tocando enquanto estava no lançamento? O musical da Disney. De novo, antagonizando figuras americanas para mostrar que eles estavam corretos nessa época. Fantástico, cara. Tipo, o Tsukito Laika, ele trabalha com muita pluralidade os elementos que ele traz pra gente. É fantástico. Até em elementos musicais, como você mesmo disse. E, bem, temos mais alguma coisa pra falar desse episódio maravilhoso? Não, mas Não, acho que não. Eu não, também tô tranquilo. Inclusive, um elemento interessante é a cena da Irinia com o Levi. Parabéns pela construção de cena, a forma como foi fomentado, o uso do gelo, a própria perspectiva que foi colocada com um pano utilizado paraquedas em cima para proteger eles do frio e eles ali dentro como se fosse uma cabaninha. Interessante a montagem, a forma como foi colocado, a dinâmica, o gatilho do protagonista tomar ação, o protagonista que geralmente não toma essa ação, aqui a gente não se prende a esse clichê estúpido, então aqui a gente tem esse tipo de protagonista que toma ação e que puxa pra ele a responsabilidade sobre isso.
Então, a forma como foi construída, a forma como foi colocado, até a forma como os ângulos eram colocados com relação aos dois, a proximidade dos dois, algo fantástico, assim, é algo que coloca a própria construção do final do episódio 25 de ReZero, da Emília e o Subaru no chinelo, os próprios efeitos visuais que foram colocados em primeiro plano, que muitas vezes não são realçados para o espectador, mas quando você olha o detalhamento de ambiente, você entende toda essa construção, entende o valor que é transparecido aqui pela própria montagem de cena. E ainda, né, mostrando que se ReZero trabalhou bem em construção de cena no gelo, aqui foi outro nível, né? Porque o maior esplendor que ReZero nos trouxe, que foi a luta do Subaru e da Biko contra os coelhinhos, aqui eles surpreenderam muito mais do que aquela cena fantástica. Eles fizeram... Inclusive, toda a construção da fotografia no gelo foi algo excepcional, cara. Eles conseguiram trabalhar uma série de tons de branco, cinza, azul, pra fomentar uma fotografia linda, cara. Tipo, deixa obras da Kyoto Animation ou da Ufotable no chinelo em âmbito de construção de cena e fotografia nesse aspecto. Olha, parabéns, parabéns. Inclusive, coerência, né, na própria ideia como é fomentado o character design dos personagens. Quando você vê o protagonista dirigindo a moto, você vê que ele ainda tá com aquele problema, que é um problema médico que foi transparecido anteriormente, de paralisia facial. Então eu acho interessante que o storyboard não esqueceu desse elemento, desse problema que ele tá passando, e quando ele tá na moto, você vê que a face dele tá completamente travada, relembrando pro espectador desse problema do protagonista. Então esse tipo de detalhe é muito importante, é muito relevante aparecer em primeiro plano, porque é aquela coisa, a gente esquece, e a gente não precisa de um texto expositivo relembrando a gente, a própria montagem de cena pode transparecer essa informação, e é exatamente o que eles fazem aqui. De fato, de fato. E pelo frio também, né? Pra transparecer mais o frio. Por mais que ele esteja, de fato, se tornando um vampiro, ele ainda está nesse processo. Então ele sente, sim, um pouco de frio. Ao longo do tempo, isso vai se diluindo. Até porque quando ele cai, se machuca, ele consegue lidar melhor com essa situação. São detalhes, assim, que enaltecem muito mais essa progressão narrativa dessa evolução desse personagem. Fantástico. E é isso. E é isso.